Beleza? Agora vamos entrar aqui na nossa segunda partezinha da aula de hoje, falando sobre circuito de tráfego aéreo. Olha só, imagine aqui uma pista, beleza? Vamos lá, mais uma vez. Pistinha. Geralmente, quando nós falamos de circuito de tráfego padrão, lembre-se, toda vez que eu falo de circuito de tráfego aéreo padrão, todas as curvas devem ser realizadas para esquerda. Beleza. Vamos continuar, né? Quando não é para a esquerda, nós chamamos aquele circuito de tráfego aéreo não padrão. Um exemplo. Aqui está a pista, ó. Vamos lá. Mais uma vez, vamos pôr o nome dela aqui, ó. Pista 0927, a gente lembra disso, né? O que é 0927? Porque 09 aponta para 90 graus, 27 que aponta para 270. Imaginemos hoje que o vento está para cá, ó. Vento. Olha o vento. O vento está assim. Então, outra coisa que nós devemos saber também. Todas as curvas são realizadas para a esquerda e o seu pouso deve ser pouso e decolagem. Então, pouso e decolagem deve ser realizado contra o vento. Não é isso? Contra o vento. Então, no caso, se o vento está assim, né? Podia ter feito, tá melhor. Se a gente estiver chegando por aqui, ó, o que você faz? Você pode vir, estou chegando por aqui, você pode vir direto aqui, ó, pá, e entrar aqui e pousar, pousando contra o vento. Pode, em alguns casos você até recebe esse tipo de autorização, mas não é o padrão. Beleza? O padrão é o quê? Você entrar aqui, ó, nessa perna. Beleza? Final dessa perna aqui, fazer uma curva para esquerda, tá vendo? Fiz uma curva para a esquerda aqui, ó. Perna de trapézio. Não fiz? Depois, outra curva para Esquerda. Perna plana. Aí eu faço outra curva para Perna esquerda. baixa. E depois outra curva para Esquerda. Final. tranquilo? Sim ou não? Sim. Então, ó, circuito de tráfego aéreo padrão, todas as curvas são realizadas para a esquerda. Pouso e decolagem sempre contra o vento, tá? Em regulamento de tráfego aéreo, quero que vocês entendam uma coisa. Quando eu falo vento calmo no regulamento de tráfego aéreo, é qualquer vento que seja inferior a 6 nós. Ah, então falar que um vento de 6 nós é um vento calmo em regulamento? Não, é um vento inferior a 6 nós, ou 10 km por hora. Pode anotar isso aí que cai. Acho que tem em algum lugar por aí. Vento calmo inferior a 6 nós, ou 10 km por hora. Se falar que o vento é de 6 nós, ou se o vento é 10 km por hora, já não é vento calmo em regulamento de tráfego aéreo. Lá em meteorologia, a gente vai estudar que vento calmo é só quando aparece 0,00000 kT. Beleza? Sim, senhores? Senhora? Nós? Então, o que eu preciso saber aqui, ó? O nome. Primeiro que essa perna aqui, ó. Ó, o vento aqui, ó. Então, qual que vai ser o nome dessa perna aqui? Perna Contra o vento. contra sabe como é que cai? Fala assim, ó. A perna paralela à pista no sentido contrário ao vento. Não está paralela à pista? No sentido contrário ao vento, a gente chama o quê? Perna Interpretação. contra o vento. Idoso. Sacou? Olha essa aqui. Essa perna aqui chama perna de través. Perna perpendicular à pista no sentido contrário à cabeceira de pouso. Tá
A perpendicular é que forma um ângulo de 90 graus, né? Se está contrário, a perna onde vai realizar o pouso é a perna de travessa. Aí entrei aqui, ó, perpendicular à pista no sentido do vento. Perna do vento. Perna do vento, está no sentido do vento. Por isso chama perna do vento. Beleza? Fiz outra curva para a esquerda. Essa curva aqui chama curva base. Ó, curva base. Perna base. O que cai dessa aqui? Perpendicular à pista, próxima à cabeceira de pouso. Perna base. Aqui que você vai fazer o quê? Vai reportar a situação do trem. Na família. Gira base, gira base. E depois você entra aqui na reta. Não. Beleza? Sim ou não? Então essas são o nome das pernas. Ah, outra coisa que eu preciso saber. Primeiro aqui, né? Quando eu falo do vento aqui, um vento que é tranquilo aqui é um vento inferior a 6 nós ou 10 km por hora. Preciso saber que altura da pista devem ser realizado o circuito de tráfego. Imagina que a pista está aqui na altura dessa mesa. A aeronave está aqui. Vou tentar uma distância em altura. Ah, Rafael, e lateralmente? Cara, lateralmente não existe. Lateralmente vai depender da aeronave. Beleza? Depende da potência da aeronave. Então você vai, principalmente para determinar se você vai pousar naquela pista ou não, você deve o quê? Você deve, ó, se eu vou pousar ou não, o que eu tenho que saber daquela pista? Eu tenho que saber, eu tenho que olhar o quê? A performance da aeronave e o comprimento da pista para determinar se eu vou pousar lá ou não. E aí, as alturas são o seguinte: se eu tiver um avião, uma aeronave a hélice, avião a hélice, ou motor a pistão, no nosso caso, essa altura tem que ser realizada a 1000 pés. Se for um jato, ou seja, uma nave a reação, 1.500 pés. Se for um helicóptero, 500 pés. Beleza? Ah, Rafael, um dia, olha só, por isso que eu falo que é muito importante o cara saber a diferença de altura e altitude, né? Porque ele fala assim, ó, vou falar 2 ou 3 formas aqui de como cai na prova. Fala assim, uma pista de elevação de 2.000 pés. O que é elevação? A distância da pista até o nível do mar. Uma pista com elevação de 2.000 pés. Uma aeronave, a hélice efetuará um circuito de tráfego a uma altitude de... Aí qual que vai ser a altitude que ele tem que realizar? Se eu falo altitude, o que é altitude? Não é a minha distância até o mar? Isso não é altitude? Então você tem que somar. Porque a pista já está 2.000, você tem que estar aqui tanto a mais, não é 1.000? Então sua altitude vai ser de 3.000 pés, essa é a resposta. A altura seria Isso aí também. Aí você fala, aí para sacanear mais ainda ele fala, uma pista com elevação de 2.000 pés, aí já está induzindo o cara a prestar atenção nessa elevação. Uma pista com elevação de 2.000 pés, uma aeronave a hélice, um avião a hélice, então vai fazer o circuito de tráfego aéreo a uma altura de... Aí o cara fala, tem que somar o 2.000, tá errado. Ele te deu a elevação só para tentar te sacanear. A altura, se ele falar altura, é isso aqui, 1.000 pés. Se ele falar altitude, aí você soma com a elevação da pista. Por isso você tem que tomar cuidado. Toda vez, a altura é a distância que eu tô da pista. A altitude é a distância que eu tô do mar. Tá? Cai pra caramba desse jeito aí. O cara fica songamongando e é. Tranquilo?
Se o vento estiver perpendicular à pista, Geralmente, é muito difícil você ver um vento 100% contra o vento, exatamente contra aqui. Ele poderia estar um pouco assim, né? Concorda? Ele pode estar um pouco assim, não pode? Poderia estar assim. Por isso que é importante Pode? assim, não fazer muito longe, porque sempre vai ter a biruta. O que que, por exemplo, aqui está a pista, presta atenção. É muito difícil você dar certinho, deve estar aqui, né? Ele pode estar aqui assim, até aqui, ainda continua sendo contra o vento. Ou seja, só vai ser perpendicular exatamente se tiver 90 graus com a pista. Aí nesse caso, você vai decidir analisando o quê? Performance da aeronave e o comprimento da pista. Você decidiria caso não tivesse uma torre de controle ali. Se tiver uma torre de controle, ela vai decidir qual é a melhor pista para você estar pousando ali naquele momento. Primeiro, que você nem sabe, quando é um local controlado, você vem para pouso, lá no ATIS, ó, a torre já vai te falar, ó, a cabeceira em uso aqui é a 09. Então você já sabe que você vai pousar aqui. Ele já te avisa desde antes. Mas vamos supor que é sei lá, uma pista, uma escolinha da vida ali. Não tem ninguém te avisando para que lado que está o vento. Antipadrão. O que vai acontecer? Por isso que você vai olhar perto de todas as pistas, tem o quê? A biruta, né? Você olha a biruta que ela vai te dar. Ela vai te mostrar mais ou menos para que lado que está tocando o vento ali. Mas se tiver 90 grauzinhos assim, você vai pensar, bicho. A perna contra o vento e a perna do vento já é mais para observação, né? Você vai pensar, cara, vou pousar na... Será que dá? Aí não tem escolha. Se tiver 90 graus ali, tanto faz. Só que todas as pistas são construídas, assim, ou deveriam ser construídas, já em uma região onde o vento predominantemente durante o ano nunca fica de través com ela. Entendeu? E é feito todo um estudo, falar, aqui nunca pegou um vento assim. Então os caras pegam, faz um vento para por um acaso nunca pegar ela exatamente de través. Mas acontece. Tá bom? Se for um vento totalmente assim, aí a torre vai decidir. É porque mudaria tudo. Aí muda tudo. É. Muda tudo. Se se fosse assim, né? Aí a contra o vento já seria de lá, tal, você já ia vir. Beleza? Não é uma regra. É bom. Porque se pousar com vento de cauda aqui não é legal não. Só para terminar aqui, outra coisa que você pode marcar estrelinha no seu caderno. 98,73% de chance de cair na sua prova. Estatisticamente, o BGE que lançou isso aí. Beleza? Faz estrelinha aí. Que se chama prioridade para pouso e decolagem. Anota aí. Nota não, tá aí, página 22. Prioridade para pouso e decolagem. Se quer estrelinha na certa. Pode pôr aí, pouso, geralmente às vezes ele nem fala pouso, eles falam assim, arrived, né? Ou só assim, ó, pouso, ou às vezes eles colocam só a sigla ARR. Ou arrived, ou seja, arrived, escreve. Decolagem ou DEP, ou departure. Decolagem. Quem são as aeronaves que têm prioridade para pouso e decolagem? Se for aeronaves de mesma categoria, cara, vai ser a aeronave que estiver na frente. Lembra que a gente estudou um tempo atrás aí? Aí eu falei, isso aqui é muito tranquilo, porque, por exemplo, dois aviões igualzinhos. Um tá na de través, outro na perna do vento. Quem vai pousar primeiro? Perna do vento. Então um na do vento, outra na base. Base. Rafael, se tiver duas na do vento, a que estiver mais embaixo. Aí se tiver as duas juntinhas, não, elas bateu. Né? Ou tá na frente ou tá embaixo. Se tiver mais embaixo, tiver na mesma perna, vai pousar primeiro. Se tiver mais lá na frente, pousa primeiro. Isso aí é óbvio. Mas existem situações que não tem nada a ver, que sai fora dessa aeronave aqui. Por exemplo, prioridade para pouso. Vai para pousar.
Claro que quem tem prioridade para pouso é a aeronave que está o quê, hein? Emergência. Sempre vai ser. Emergência. Não interessa que tipo de aeronave que é. Estou em emergência. Se eu estou em emergência e não fosse, meu amigo, eu queria ver quem que me segurava. Ó, tem uma asa aqui, vai pousando aí, que daqui a pouco eu pouso, né? Tem como? Não, você vai pousar. Aí eu vou falar, se eu tiver em emergência, porque o aeródromo militar, por exemplo, a gente pode chegar lá e pousar? Não, tem que receber uma autorização, você não pode ficar pousando aeródromo militar. Aí se eu tiver em emergência, cara, se tiver em emergência, eu prefiro correr o risco deles me dar um tiro do que eu ter certeza que eu vou morrer, né? Lógico que emergência, pousar, né? lógico que emergência, né, é óbvio. Então, você escreve assim, ó. Epasminde. Ou seja, quem tem prioridade para pouso? Emergência. Planador. Depois o planador. Acidentado. Depois, a aeronave que está transportando acidentado ou enfermo. Beleza? Aeronave em missão SAR. O que é aeronave em missão SAR? É aeronave de Safe and Rescue, ou seja, aeronave de busca e salvamento. A aeronave que foi lá para tentar fazer uma busca, olhar lá o que está acontecendo lá no... Foi resgatar o povo lá no mar, sei lá. Está em busca, missão de busca e salvamento. Depois, a aeronave tiver em... Cara, eu quero que você põe isso na sua cabeça. Ó. Missão de guerra, missão aeroespacial, seja lá o que for. Se é um militar em missão, é aqui que está o lugar dele, tá? Depois tem o I de presidente, tá? Então você põe... Pode falar, não tô gravando, né? Presidente. Aí você imagina uma palavra que começa com I que mais encaixa desse tipo de gente. E depois vem o militar normal, manobra, tá? Manobra, tá só fazendo um voozinho, tá andando à toa, tá? Não tá em missão de guerra, missão de nada, foi só fazendo um treinamento. Militar, depois a gente, porque nós somos o quê? Nós somos demais. É nós, os últimos. Demais, hein? Depois, pra decolagem, tem o, você escreve, ó, MACIND. Agora sim, ó, para decolar, quem tem prioridade é o que está em missão de guerra, missão aeroespacial, missão. Quem está em missão, não está em manobra não, tá? Depois, transportando acidentado ou enfermo. Depois, aeronave de busca e resgate. Depois, o presidente. Depois, o militar em manobra. Porque manobra militar. Manobra porque quer dizer que não está em missão, tá? E depois, nós que somos demais. Tá bom? Vai cair na prova? Vai. Certeza? Quais? Certeza. Tá bom? Agora é só ser feliz. Controle de pessoas. Não, sei tá aí, falei de 50 metros, lateral, tal. Depois eu falo desse turbulência aí. Geralmente é o seguinte, velho. Para pouso e decolagem é o seguinte. Decolou, toda aeronave que vai decolar, a outra que está atrás vai esperar quanto tempo para decolar? 2 minutos, tá? Desde decolando, desde 2 minutos. Decolando. Decolou. Daqui 2 minutos a outra decola. Então, decolando, geralmente 2 minutos. E o que vai cair na prova? O pousando. Pousando tem uma diferencinha, né? Mas, lembra do decolando que é 2 minutos? E o pousando geralmente vai ser, se for uma leve atrás da pesada ou da média, 3 minutos. Se for uma média atrás da pesada, 2. Se for pesada atrás da pesada, é 2. Só você decorar isso aí. Tá bom? Leve atrás de leve é 2, né? 2. Beleza? Pista paralela. Analise para nós, por favor. Mais de 760
60 mil. Certo?